É um produto que pode ser explorado, pode dar lucro. Parece que as pessoas vão no jogo para fazer um favor pra gente. Tem jogo nosso que é muito melhor que o do masculino, por exemplo. Tem jogo masculino que você vai ver que é só chutão pra frente e eu não assisto. Ainda falta mais visibilidade pro futebol feminino. Eu falo que quem tá no futebol feminino tem que ter vontade, tem que gostar mesmo de estar na modalidade. A gente veio dando um passo de cada vez para chegar onde a gente está hoje, né? A gente teve uma grande evolução de 98 a 2001, foi quando o futebol feminino deu uma caída aí os clubes, foi o caso da Portuguesa, e aí já de 2004 até hoje o negócio só veio crescendo. Eu acompanhei todo o futebol feminino, mas efetivamente foi quando eu comecei a trabalhar e conhecer a realidade. Eu vi realidades muito diferentes, né, de um lugar para o outro, onde a sua maioria eram projetos carentes de incentivo, de apoio, a maioria dos clubes ali sem remuneração alguma e com falta de estrutura para realizar o seu trabalho. Eu sofri bastante preconceito no começo, o povo falava que lugar de mulher não era jogando bola, vai lavar uma louça. Antigamente era muito difícil, você não recebia salário. Além do preconceito que ainda tinha bastante naquela época, era a incerteza se a gente teria emprego. Lógico que a gente almeja ainda grandes coisas, mas hoje já está bem melhor do que no passado. Na realidade do futebol feminino do Brasil, acho que ainda está distante do que seja o ideal. Olhando para minha realidade, eu posso dizer que a gente tem aqui dentro do clube um passo bem significativo, mas o clube de futebol é muito pouco no universo do futebol brasileiro. Hoje o futebol feminino ele tem profissionais que estão trabalhando dentro da modalidade com mais conhecimento, eu creio, mais apoio também. Hoje se joga mais futebol feminino, né? Então tem uma quantidade maior de clubes realizando trabalhos melhores do meu ponto de vista. O Santos é uma equipe que hoje no Brasil é um exemplo para todas as equipes. É uma equipe que tem carteira assinada, a estrutura que a gente tem aqui é difícil de você encontrar numa equipe aqui no Brasil. Aqui no Santos, eu tenho certeza, eu estou vivendo um dos meus melhores momentos, tanto na minha carreira como na minha vida, porque aqui eu tenho bolsa de faculdade, eu tenho alimentação, eu tenho transporte. O departamento médico como um todo, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, assistente social, psicólogo, ou seja, tem todos esses profissionais também a serviço do futebol feminino. Tem meninas que não têm base, né? Tipo, que nem a base aqui do Santos tem sub-13, 11, 15. Então você vai trabalhando aquilo que você tem de defeitos, na verdade, né? E aí quando você chegar na principal, na adulta, você já tá pronta. No futebol feminino eu comecei em 2013. Foi quando eu tive minha primeira convocação para a seleção sub-17. No clube era masculino, categoria de base masculina. E aí esse ano eu vim pro Corinthians para jogar feminino mesmo. A gente tem no estado de São Paulo base que já vem desenvolvendo um trabalho há bastante tempo, como o Centro Olímpico, São José, o Rio Preto, a Ferroviária, o Tiger, alguns times que já trabalham com futebol feminino há bastante tempo. A gente enxerga que o crescimento da modalidade só virá com o trabalho feito dentro dos clubes, mas desde as categorias de base. O investimento na categoria de base é um investimento no futuro da modalidade, né? Então a federação realizando esse campeonato dá o pontapé para aquilo que o futebol feminino precisa, que é um processo de formação mais específico, mais apropriado, coisa que a gente não teve em todo o histórico do futebol feminino. Esse reflexo acho que ele vem um pouco mais adiante, ele ainda não está presente, foi apenas um primeiro campeonato. Como é que você tá se sentindo hoje com a derrota do Rachão? Ah, meu Deus, não! A menina do Chapeuzinho aí. Agora tem um cenário aí com uma obrigatoriedade de equipes, de clubes, né, tendo que ter o seu time feminino,
e para isso a gente vai precisar ter mais jogadoras. Então aumentar o acesso, aumentar a preparação na base, consequentemente a gente vai ter o futebol feminino mais forte no alto rendimento lá em cima. Eu acho ótimo, eu tô aí quase que no final da minha carreira, eu sempre sonhei que o futebol feminino alcançasse isso. Acaba sendo uma oportunidade para as meninas que jogam, porque no Brasil o futebol feminino são poucos os que oferecem estrutura como Santos, Corinthians, o próprio Iranduba. Só que é um caminho que poderia ser algo espontâneo, algo natural, não obrigatório. Mas se o clube entender isso como uma oportunidade de acesso à mulher ao futebol, né, de valorização do próprio clube, ser uma fonte de recurso, um mercado, como eu acredito que o futebol feminino está nesse caminho, com certeza vai fazer algo mais bem feito, mais profissional e que vai ter frutos melhores antes desse que tiver esse espírito de fazer só porque está sendo obrigado. Isso vai dos diretores, né? Que, na minha opinião, alguns amadores, até pro futebol masculino, que você vê o Campeonato Brasileiro masculino não lota estádio. Tá de brincadeira fazer uma coisa dessa. Ainda falta mais visibilidade, né, para o futebol feminino. São poucos clubes que têm isso. Às vezes a gente vai jogar, o pessoal não sabe. Tipo, a gente tem que, como eu te falei, a gente tem que ir lá e falar e pedir. Eu acho que tinha que ser uma coisa já do torcedor querer, né, vir nos assistir. Por enquanto, acho que muitas pessoas ainda não viram, ainda não têm conhecimento do que é. Muitos nem assistem e falam, futebol feminino, não, é ruim, mulher não sabe jogar bola. Essa falácia. O nível do jogo ele tem crescido, mas também quando se faz uma divulgação e informa as pessoas, o público que gosta comparece e eu sei que tem bastante gente que gosta, que já trabalha há muito tempo e a procura é muito grande. Então a gente crê que com atletas qualificados, um jogo bem jogado, isso traga cada vez mais o interesse do torcedor, o interesse da mídia. E quando você tem torcida, como você tem mídia, você passa a ter um produto mais forte e facilita, digamos assim, um terceiro passo que seria um patrocínio específico do futebol feminino. Merece respeito! É história! E um passado e um presente só de glória! Nascer, viver e do Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter! Os Santos praticam seu esporte! O Santos é um time profissional, é time grande, eles tratam a gente como um masculino.
não tem diferença entre sexo. A gente é tratado da mesma forma, a estrutura que a gente tem. É difícil de ter aqui no Brasil o apoio que o Santos nos dá. E isso a gente botou como objetivo e como obrigação, porque o Modesto Roma é um cara que merece. Hoje ele não veio porque ele passa mal, mas a gente vai levar para baixo lá o troféu e entregar na mão dele, que é um cara que é merecedor. Eu acho que ser valorizada como atleta é fundamental. Só tenho a agradecer ao Modesto, ao Santos, a toda a torcida santista que sempre esteve presente, que foi lá na Vila, que fez um show com mais de 15 mil pessoas, fora quem ficou de fora. Isso aqui é o futebol feminino. A gente está mostrando que vale a pena, que muito time pode investir sim, porque vale a pena. O show foi hoje, o espetáculo, foram 2 jogos lindos. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e ao Modesto, que sempre está ajudando a gente.